A estrutura financeira foi organizada de tal forma que apenas certas pessoas podiam realizar transações comerciais. Isso foi muito estranho, porque as pessoas eram controladas de maneira literal, sem qualquer liberdade. Elas eram controladas. Muitas foram deixadas para trás. Havia um grande medo. As pessoas estavam cometendo suicídio regularmente. Eram tempos assustadores. E quando senti aquele calor se espalhar pelo meu corpo, virei-me devagar. Lá estava Jesus, parado bem atrás de mim. Meus irmãos, esse vídeo que eu vou compartilhar com vocês é um vídeo que foi transmitido em rede nacional nos Estados Unidos. Esse pastor, ele vai estar contando, meus irmãos, uma experiência que ele teve quando ele não era cristão, não conhecia nada da palavra de Deus, e o Senhor, meus irmãos, mostrou algo muito forte para ele que eu creio que está prestes a acontecer. E o que chama mais atenção nesse vídeo, meus irmãos, é que esse relato, essa experiência, foi contado em um canal de televisão dos Estados Unidos não cristão. Não é um canal evangélico, e ele foi convidado para contar, meus irmãos, essa experiência que ele teve. Até o apresentador ele fica espantado com a experiência que ele teve. Como eu já disse e volto a repetir aqui, eu creio que isso está para acontecer, já está próximo, meus irmãos, de se cumprir o que o Senhor mostrou para esse pastor. Então eu peço que você não saia desse vídeo, que você permaneça do início ao fim, porque eu creio, meus irmãos, que esse vídeo serve de despertamento e de alerta para todos nós. Eu peço também a você que deixe o seu like, deixe o seu joinha aí abaixo, meu irmão, não custa nada você clicar no joinha. Você fazendo isso, meu irmão, você me ajuda a evangelizar, a alcançar mais vidas através desse vídeo. Então, deixe o seu joinha e logo após assistir, compartilhe nos grupos da igreja, compartilhe com a pessoa que está afastada dos caminhos do Senhor. Me ajude a alcançar mais vidas, amém? Preste atenção agora no relato desse pastor. É muito forte a experiência que ele teve, meus irmãos. Como eu já disse, é uma experiência que serve de alerta e despertamento para nós. Ouça só. Naquela noite eu fui dormir e comecei a ter um sonho que parecia incrivelmente real. Eu normalmente não me lembro dos meus sonhos. Tenho certeza que sonho, mas não consigo lembrar deles. Ou talvez lembre só de alguns fragmentos. Fragmentos, sim. Esse sonho começou de uma maneira que me permitiu entender claramente não apenas o ponto de partida, mas também a duração e o ponto final dele. Era um sonho que, de maneira gênesica, tratava sobre o fim do mundo. No meio do sonho, eu acordei completamente apavorado, terrivelmente assustado, e estava literalmente encharcado de suor na cama. Você contou para sua esposa? Sim, contei, e ela disse que eu estava tendo um pesadelo. Bem, você estava. Pelo que você disse. Foi extremamente assustador. Ao acordar, me senti completamente perdido. Eu não sabia o que fazer a seguir. Eu era uma pessoa bastante rebelde naquela época da minha vida. Portanto, apesar de realizar atividades dessa natureza não serem parte das minhas práticas habituais, ao me levantar e começar a caminhar pela sala de estar, fui tomado por uma intensa necessidade de ler a Bíblia, algo que curiosamente não era um hábito meu. Bem, era cerca de 3:30 ou 4 da manhã. Eu fui até a minha garagem. Comecei a procurar entre os livros que estavam em caixas e encontrei uma Bíblia. Levei-a para dentro de casa, sentei-me em uma cadeira de balanço e, como de costume, comecei a folhear uma revista de trás para frente. Então, eu fui até o final da Bíblia e comecei a ler uma seção chamada Apocalipse. Pensei, bem, vou ler Dave, mesmo sem saber o que significa. Nunca tinha lido antes. Comecei a ler por volta de 3, 4 ou 5 capítulos. Depois de um breve tempo lendo, voltei a dormir. Adormeci novamente na cadeira, e o sonho continuou exatamente de onde havia parado. Foi espantoso o que presenciei. O que me assustou a ponto de me acordar foi um ser extremamente maligno. Ele estava na porta principal da minha casa. As fechaduras haviam sido trocadas, e alguém tinha removido os mecanismos da porta. Eu continuava ouvindo uma voz interior me dizendo, não volte para sua casa, mas fuja imediatamente. Havia um grande caos acontecendo durante todo esse sonho. O sonho parecia durar cerca de 3 ou 4 anos, sabe? Para se desenrolar com o tempo, para dar uma estimativa. E parecia que, a essa altura, talvez um ano ou algo assim, tivesse se passado no sonho. E então, ao me aproximar da porta, encontrei-me com uma figura muito assustadora. Eu não sei exatamente o que era, mas parecia
ter uma forma humana. Era uma figura muito escura e sinistra, extremamente assustadora. Bati a porta com força e acordei naquele momento. Depois, quando voltei a adormecer na cadeira, o sonho continuou exatamente de onde parou. E comecei a correr, tentando escapar. A partir desse ponto, encontrei um indivíduo que começou a me falar sobre Jesus. E, sabe, ele começou a me contar o que estava acontecendo porque havia caos. A polícia não era mais composta pelos tradicionais oficiais da lei. Parecia mais uma força militar. Eu vi alguns veículos militares que, recentemente, eu vi agora, e que eu não sabia que existiam anteriormente, mas que agora existem. Então, o que aconteceu foi que esse homem começou a me explicar detalhadamente o plano para que uma pessoa pudesse ser convertida à fé em Cristo. Então, eu concordei com ele e ele começou a me explicar detalhadamente o que estava acontecendo no mundo, porque era um caos quase impossível de descrever. Mais uma vez, não havia qualquer tipo de cobertura governamental, por assim dizer. Não parecia haver aquela sensação de segurança que costumamos sentir, com o governo nos monitorando e os parâmetros que eles nos impõem. Tudo isso foi completamente removido. Novamente, não havia agências locais de aplicação da lei, mas era mais uma espécie de militar ou milícia. Parecia lei marcial. As pessoas estavam muito assustadas. Uma coisa que eu me lembro e que nunca vou esquecer foi que os bebês pequenos tinham simplesmente desaparecido. Eles sumiram por um período de tempo nesse sonho. Nenhum bebê pequeno. Eles simplesmente desapareceram. Muitas mães ficaram muito assustadas. Vários bebês sumiram. E então, algum tempo depois no sonho, as pessoas começaram a ter filhos novamente. E eu sabia que isso era o fim. Mesmo que eu não soubesse nada sobre o fim, dentro de mim, eu sabia que isso era o fim. O fim estava à porta. Comecei a ver edifícios e prédios na cidade onde eu morava naquela época, onde eu vivia, incluindo um prédio de vidro triangular que se destacava. A estrutura financeira foi organizada de tal forma que apenas certas pessoas podiam realizar transações comerciais, e isso era feito de uma maneira específica. As pessoas tinham que ter uma marca na mão para fazer negócios, para comprar comida nos supermercados. Tudo era controlado. Isso foi muito estranho porque as pessoas eram controladas de maneira literal, sem qualquer liberdade. Elas eram controladas. E havia uma grande sensação de que, elas estavam sendo observadas quase, você sabe. Então, o que aconteceu foi, novamente, como eu disse, esse homem me levou à fé em Jesus. E eu comecei a trabalhar com ele para tentar espalhar essa notícia para os outros. E a coisa que realmente capturou meus pensamentos foi quando ele mencionou que todas as pessoas cristãs, aqueles que tinham fé em Jesus, qualquer um que tivesse fé em Jesus, foram levados. E eles foram levados para o céu. E isso me deixou com um sentimento de vazio e solidão. As palavras que ele disse foram tão reais para mim e eu as recebi com muita convicção. Eu realmente as abracei como verdade. Eu sabia dentro de mim que isso era verdade. Você foi deixado ali com esse caos. Sim. O que mais aconteceu? Bem, muitas foram deixadas para trás. Havia um grande medo. As pessoas estavam cometendo suicídio regularmente. Eram tempos assustadores. Começamos a tentar ajudar pessoas em situações desesperadas. E eventualmente fomos capturados pela milícia. E eles nos disseram continuamos a fazer o que estávamos fazendo. E naquele momento nós seguimos em frente. Continuamos a fazer isso. Então eles nos levaram novamente e nos interrogaram. E nos disseram que se não parássemos, haveria penalidades severas. No início, eles nunca foram muito claros sobre quais seriam as penalidades, apenas que seriam severas. Naquela época, continuamos a afirmar, bem, acreditamos que Deus nos chamou para fazer isso e não podemos parar. O que me parecia estranho era que não havia nenhuma liberdade religiosa para nenhum grupo de pessoas. Nenhuma. Eventualmente, fomos levados para uma sala onde nos interrogaram novamente. Decidimos que não íamos seguir as diretrizes que nos impuseram. Então, finalmente, nos conduziram para um enorme corredor dentro do prédio. Parecia ter entre 50 e 100 metros. Havia muitas pessoas na fila. Não sabíamos o que estava acontecendo. Eles levavam uma pessoa a cada poucos minutos. Elas iam para esta sala. A fila começava a se aproximar cada vez mais. Eventualmente, percebemos que eles estavam executando essas pessoas nesta fila. A porta se abriu e eu... Estava na fila? Eu estava na fila, sim. Depois que muitas pessoas passaram pela fila, foi que uma porta ficou aberta. Eu não sei porquê, mas a porta ficou aberta. Começamos a ver o que estava acontecendo. O cavalheiro de quem eu tinha falado e eu estávamos nessa fila avançando lentamente e começamos a ver algumas pessoas sendo decapitadas, literalmente, perdendo suas vidas de maneira horrível. E um grande medo tomou conta de mim.
quando vi isso acontecendo, porque eu não sabia o que estava acontecendo. O medo que senti não consigo descrever com palavras. Parecia que meu corpo estava passando por calafrios intensos. Para ser sincero, era como se eu estivesse quase fora de mim. Além disso, comecei a sentir um medo profundo. Temia que, ao enfrentar essa provação, eu pudesse negar minha fé em Jesus e não suportar a situação. Eu estava petrificado, literalmente, e comecei a apenas clamar. Não posso dizer que comecei a orar. Era um clamor desesperado porque eu tinha um medo profundo de negar Jesus. Pensar no que aconteceria comigo depois disso era aterrorizante. Para mim, isso era mais assustador do que a própria morte. Eu estava mais apavorado com a possibilidade de negação. Então eu clamei e basicamente disse: Senhor, por favor, me ajude. Era uma oração bem simples, mas foi sincera e desesperada naquele momento. Então, assim que eu disse isso, Sid, eu senti alguém tocar meu ombro. E quando olhei para trás, percebi que, ao meu ombro ser tocado, eu senti um calor intenso percorrer todo o meu corpo, desde a cabeça até os pés. Mais uma vez, eu estava quase, meus dentes batiam de tanto medo. Eu estava praticamente tremendo de pavor. E quando senti aquele calor se espalhar pelo meu corpo, virei-me devagar. Lá estava Jesus, parado bem atrás de mim. E você sabe, milhares de pensamentos poderiam passar pela sua mente em questão de milissegundos, mas eu não conseguia, exceto por uma grande paz que simplesmente me inundou. E então ele falou comigo e disse: Não temas, pois a morte nunca te prenderá. E, sem eu saber o que essas palavras significavam, eu estava prestes a experimentar a morte. E apenas alguns momentos depois, o indivíduo que estava na minha frente foi executado. E então chegou a minha vez. E eles me perguntaram. Era estranho. Eles podiam perceber. As pessoas que iam fraquejar. Eles podiam perceber. Alguns saíam da fila. Acredito que eles já tinham lotado essa possibilidade em mim antes. Enquanto eu estava na fila, me perguntaram novamente. Eu respondi com firmeza: Não, Jesus é o Senhor. Eu não posso negar minha fé nele de forma alguma. Então o carrasco, eles me colocaram na posição para ser executado, e assim que a espada estava pronta para ser usada. Assim que a espada tocou meu pescoço, quero dizer, no momento em que me tocou, eu já não estava mais lá. E lá estava eu com o Senhor olhando para toda a cena. Foi incrível. Quero dizer, instantaneamente na sua presença, longe da experiência da morte, observando tudo isso. Imediatamente naquele momento, o carrasco retirou sua máscara e declarou: Eu não matarei mais essas pessoas. E então você acordou? Então eu acordei. Como você reagiu? Eu estava realmente muito confuso, para ser honesto. Eu me sentia muito fora de mim, realmente, eu não posso. Você conhecia a religião. Você foi para a escola paroquial. Mas você me disse que não conhecia Jesus. Não, quero dizer. Na época. Não, eu não conhecia. Quero dizer, eu sabia sobre Deus e Jesus. Eu ia à igreja todo domingo. Todos os domingos, e além disso, eu via uma cruz na igreja e também toda a parte religiosa da qual eu fazia parte, mas não tinha um relacionamento com Deus, como você e eu teríamos ou algo assim. Sabe o que quero dizer? Então isso era estranho para mim. Não era algo que eu pudesse perceber. E o que aconteceu depois? Eu fui e escrevi tudo o que eu conseguia lembrar, pois era tão vívido, era literalmente em Technicolor. Então, eu escrevi e comecei a trabalhar com um homem cristão, que era um dos melhores homens que eu já conheci, e eu incomodava o homem diariamente, mas eu sabia que ele era genuíno. Por que você fez isso? Provavelmente porque eu era uma pessoa muito teimosa e obstinada. Ele era cheio de amor, literalmente. Eu o incomodava e ele nunca respondia com raiva. Como soube que o sonho era real? Eu acredito que era verdadeiro por causa das coisas que eu não poderia ter sabido de antemão e que aconteceram agora. Coisas que não existiam antes e que agora existem. A maneira. Uma das coisas que eu testemunhei foi um scanner para mãos em supermercados e centros de varejo. Recentemente eu estava em um desses centros de varejo, onde o exato scanner que eu havia visto antes estava em exibição, mostrando uma mão com um feixe de luz saindo dela. E eu perguntei à senhora no balcão: para que serve isso? Ela me respondeu que, eventualmente, eles estão planejando implementar algum tipo de implante para que as pessoas só precisem colocar a mão aqui para realizar suas transações, eliminando assim a necessidade de cheques, cartões de crédito e dinheiro. Então, eu tinha visto essas coisas antes mesmo de estarem em uso. Agora você mencionou que algo te motivou a querer ler a Bíblia. Conte-me sobre isso. Sabe, Sid, na época eu não sabia que Deus falava com as pessoas. Minha percepção dele era pessoal. Ele parecia distante. Eu sentia que ele estava em algum lugar no universo. Parecia muito ocupado. Com o passar dos anos, percebi naquele momento que Deus estava falando comigo.
Então, quando levei esse sonho para essa pessoa, ele começou a me dizer que Deus estava tentando falar comigo, e ele foi quem me disse: essas coisas que você compartilhou comigo estão diretamente na Bíblia. E então, ele também me perguntou: você leu isso? Eu respondi que não, que eu havia lido alguns capítulos no meio desse sonho. Mas você sabe, sem realmente entender o que eram, as escrituras não faziam sentido para mim. Eu não estava iluminado para entendê-las. Você sabe, eu estava lendo porque sentia que era o que eu precisava fazer. Acho que meu histórico religioso influenciou isso, sabe? Eu estava tentando encontrar Deus, mas acho que era meio que nos meus termos. O que aconteceu depois? Bem, ele começou a me dizer que eu precisava ser salvo dos meus pecados. E eu não gostei disso, pois não queria ouvir aquilo. Eu gostava do meu estilo de vida e não queria mudar. Então perguntei a ele: eu preciso ser como você? Eu não sabia o que significava ser salvo dos meus pecados. Eu não tinha certeza disso. Eu tinha uma ideia do que acontecia com alguém quando morria. Eu achava que, se você fosse bom, iria para o purgatório. Se fosse muito ruim, como um assassino, iria direto para o inferno. Mas eu não entendia esse conceito. Então ele disse: você precisa aceitar Jesus como Salvador e Senhor. E então eu disse: bem, eu preciso ser como você? Porque eu realmente não estava pronto para desistir. Você não queria ser assim? Não, realmente não. Então eu perguntei: bem, preciso parar com as coisas que estou fazendo? Eu preciso parar o que estou fazendo? Ele disse: bem, meio que sim, meio que não. Eu não entendi o que ele quis dizer com isso. O que você quer dizer com meio que sim, meio que não? Ele então explicou: bem, você precisa seguir o que Deus e a palavra dele te dizem para fazer, e não o que eu ou outras pessoas te diriam. Passaram-se 2 ou 3 semanas logo depois disso, e meu melhor amigo havia recentemente encontrado a fé em Jesus Cristo de uma forma um tanto incomum, com um acontecimento um tanto incomum que também ocorreu com ele. Ele me visitou e conversou comigo sobre isso. Foi muito estranho para mim, mas eu sabia que podia confiar nele. Eu o conheço desde a primeira série. Ele me convidou a um serviço religioso. Eu fui a esse serviço religioso. Foi muito incomum na minha percepção.